dia! Eu sou o Charles Bernardo e estou aqui para mais um dos nossos encontros semanais da Escola Bíblica Discipuladora. Nós que todos os domingos trazemos algum estudo para vocês ao longo desta quarentena, estamos reunidos mais uma vez para conversar sobre um dos 3 temas que estávamos trabalhando na igreja. Quem é Deus, mutualidade e conhecendo a Bíblia. Mas antes de entrarmos na lição de hoje, eu quero abrir um parênteses. E eu quero agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos que estiveram orando por mim, orando pela minha família. Muito obrigado mesmo de coração. Eu sou eternamente grato ao carinho, ao apoio, à amizade, às orações dos irmãos. Eu peço que Deus lhes abençoe, de coração. Que Deus lhes abençoe pela sua dedicação e pelo seu cuidado para comigo, para com a minha família. Fecha parênteses. Agora vamos voltar à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos trabalhar o tema Quem é Deus? E para trabalhar o tema Quem é Deus, eu quero abordar com os irmãos um conceito muito legal, que é o conceito da paternidade de Deus. E eu quero abordar com os irmãos essa noção de que Deus é Pai. Assim como Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus 6, a partir do verso 9, Jesus fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus ele nos ensina a chamar Deus de Pai. E a paternidade de Deus, ela serve para a gente vencer o peso e as amarras da religiosidade. Por isso que eu acho que é tão importante para a gente estudar sobre a paternidade de Deus, estudar e aprender a conhecer a Deus como Pai. Porque a todo instante nós somos tentados a abandonar esse conceito e a nos relacionarmos com Deus pela ótica da religiosidade. E a ótica da religiosidade, ela é mais comum do que a gente imagina. Nessa manhã, nesse domingo, eu vou tentar conversar com os irmãos sobre os 3 pilares da religiosidade, que conhecer a Deus como Pai acaba combatendo esses 3 pilares. São a ganância, a culpa e o medo. E como é que se dão esses 3 pilares? O primeiro pilar é o pilar da ganância. E a ideia da religiosidade é que quem vive pela religiosidade a partir da ganância, vive assim: eu contribuo, eu obedeço, eu estudo a palavra, eu oro para ganhar algo em troca. Eu estou usando a minha obediência a Deus como moeda de troca com Deus, para que Deus me dê coisas. Vocês estão conseguindo acompanhar a ideia, acompanhar o raciocínio? Isso é muito comum. Infelizmente, muita gente faz isso. Muita gente acaba se deixando levar pela ótica da ganância e acaba se relacionando com Deus a partir da ganância. E usa a sua obediência, as suas orações, o seu jejum, as coisas que faz para tentar obter lucro próprio da pessoa de Deus. É como se eu tentasse negociar com Deus. Essa é a ótica da ganância. Eu viro para Deus e falo: Senhor, eu vou no culto, mas em troca de eu ir à celebração, o Senhor vai me dar essa coisa aqui. Senhor, eu vou orar, mas em troca da minha oração, o Senhor vai fazer isso aqui para mim. Essa ótica da ganância, ela não tem a ver com a fé cristã. Nós não podemos nos relacionar com Deus como se a gente quisesse trocar algo com Deus. Vocês talvez já devam ter ouvido pessoas falando: não, eu vou jejuar porque eu vou jejuar e jejuando Deus vai me dar aquilo ali. Esse princípio de troca não funciona com Deus. E quem age por esse princípio de troca precisa urgentemente
aprender a conhecer a Deus como Pai. Aprender a se relacionar com Deus a partir da paternidade de Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus a partir da paternidade de Deus, eu me sinto livre dessa ganância de obedecer para obter lucro próprio. O segundo pilar da religiosidade é a culpa. E como que se dá a culpa? Todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos falhas. Eu e você, o tempo inteiro, a gente é falho, é limitado, e a gente acaba tropeçando ao longo do caminho da vida. E a culpa, ela se dá, ela aperta de que forma? A gente comete um erro, e após cometer esse erro, a gente sabe que errou, e ao invés de buscar o perdão de Deus e confiar no perdão de Deus, a gente se obriga a cumprir uma série de ritos e tarefas por culpa, porque a culpa está nos obrigando a fazer aquilo. É como se uma pessoa cometesse algum deslize, algum erro, alguma desobediência a Deus, e de repente ela vira e pensa assim: não, agora eu não posso faltar nenhum culto até o final do ano, porque senão eu posso ser punido por aquele erro que eu fiz. Essa noção de culpa também não é fé cristã, é religiosidade. Se no primeiro eu faço para ganhar, no segundo eu faço para não perder, para não perder, porque eu me culpo por me achar errado. Novamente, se faz necessário o conhecimento de Deus como Pai. O terceiro pilar, e eu vou explicar, após explicar os três pilares da religiosidade, eu vou explicar o porquê que a paternidade de Deus, ela nos livra da religiosidade. Mas o terceiro pilar é o do medo. E esse eu acho que é o mais profundo dos três. Porque o terceiro pilar, ele vai nos convencer de que eu devo orar, eu devo ler a Bíblia, eu devo ser generoso, eu devo obedecer a Deus, eu devo frequentar as celebrações da igreja, por medo de Deus. Porque se eu não fizer isso, Deus vai acabar comigo, vai me exterminar, vai botar uma doença na minha família, vai botar uma doença em mim e eu vou sofrer muito. E aí esse medo nos faz seguir a Deus. Só que nós não estamos seguindo a Deus, nós estamos seguindo o medo. A gente passa a agir controlado pelo medo e não pela fé. A gente passa a agir controlado pelo pavor e não por amor a Deus. E esses três pilares da religiosidade, eles montam uma plataforma que fica o tempo inteiro nos chamando para ir para essa plataforma. Para a gente adorar a Deus ou para querer ter algo, ganhar algo, ou com medo ou para não perder algo, ou por medo de ser condenado por Deus. Só que quando a gente se relaciona com Deus dessa forma, a gente olha para Deus e vê um ser distante, um ser longe de nós e um ser até mesmo cruel, pronto a nos castigar e que parece que sente prazer em nos ver sofrer. E quando Jesus nos ensina a nos relacionarmos com Deus como nosso Pai, Jesus ele pega esse peso da religiosidade e ele tira de nós. Jesus ele nos liberta. A gente estava sufocado pela religiosidade e Jesus vai e tira isso que nos sufoca. Esse medo, esse pavor, essa angústia. Jesus vira para a gente e fala assim: você não precisa se relacionar com Deus dessa forma, porque Deus é seu Pai. Deus é seu Pai e como seu Pai, Deus te ama. Porque se eu e você que somos limitados, somos falhos, somos fracos, nós amamos os nossos filhos, quanto mais o Senhor Deus, o nosso Pai, não vai nos amar, não vai cuidar muito bem de nós. Conhecer a paternidade de Deus implica em aprender essa nova forma de se relacionar com Deus, não pela religiosidade, mas sim pelo amor, mas sim pela confiança. Nós aprendemos
que não precisamos mais sentir medo de Deus, não precisamos mais sentir pavor, não precisamos mais querer trocar as coisas com Deus, porque o nosso Pai cuida de nós. Cuida e cuida muito bem. Deus não tem nada a desejar, ou Deus não deixa nada a desejar no cuidado dele para conosco. Deus, ele cuida de todos os seus filhos muito bem. Eu gosto muito de falar essa frase. Se você ou qualquer outra pessoa chegasse para o rei Davi, que escreveu diversos salmos da Bíblia, e perguntasse a ele, por que você disse que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Provavelmente ele diria, porque eu sou mais uma ovelha do rebanho do meu Senhor, e Ele cuida muito bem de todas as suas ovelhas. Deus cuida muito bem de nós. Conhecer a Deus como Pai implica então em nos libertar desse peso da religiosidade e aprender a confiar em Deus, a confiar no cuidado do nosso Pai eterno. Conhecer a Deus como Pai implica então em ter essa convicção de vida. Eu posso descansar em Deus porque Ele tem cuidado de mim. Eu posso confiar em Deus porque Ele é o meu Pai. E como meu Pai, Ele não vai deixar faltar nada. Isso não quer dizer que eu não vá passar por momentos de luta. Não quer dizer que Deus não vai me corrigir. Não quer dizer que Deus não vai me ensinar a crescer e amadurecer. Muito pelo contrário. Deus vai me ensinar da melhor forma possível a crescer, a amadurecer e a me tornar a melhor pessoa que eu puder ser. Como todo pai deseja que o seu filho seja. Todo pai deseja que o seu filho cresça, amadureça e se torne o melhor tipo de gente possível. Deus também. Deus também tem esse desejo no seu coração. Por isso que Deus se relaciona conosco como Pai, como nosso Pai. Deus se revela a nós em Jesus como Pai, para que possamos perder o medo de nos relacionarmos com Deus. Porque enquanto Pai, eu não preciso marcar hora para falar com Ele. Eu não preciso de uma roupa cara para falar com Ele. Eu tenho livre acesso ao meu Pai. Eu posso falar eu não preciso nem de intérprete. Porque se eu estiver precisando, então eu não entendi Ele como meu Pai. E eu não preciso ser ganancioso, eu não preciso mais buscar querer outras coisas. Porque Ele cuida de mim e Ele me dá tudo que eu preciso. Eu não preciso nem mesmo tentar negociar, tentar trocar com Deus. Até porque eu não tenho nada para negociar com o Senhor. Porque tudo que eu tenho é Ele que me dá, como Pai. Entender Deus como Pai nos liberta de qualquer prisão, mas a melhor ou a maior prisão que esse entendimento, essa compreensão nos traz é sobre a prisão do medo. Principalmente em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, em tempo de crise como que estamos vivendo, é muito comum que as pessoas estejam vivendo com medo. É muito comum que as pessoas estejam assustadas, estejam apavoradas. Mas quando compreendemos a paternidade de Deus, nós podemos descansar em Deus, porque nós podemos confiar que Ele está cuidando de nós. E por pior que seja a situação que estivermos passando, vai passar. Ela vai passar. Porque o nosso Pai cuida de nós. O nosso Pai zela por nós. Isso não quer dizer que eu vá perder o respeito a Deus, ou que eu vá agora me tornar um ser superpoderoso, aonde mal nenhum pode me alcançar. Muito pelo contrário. Conhecer a Deus como Pai me ensina a respeitá-lo muito mais do que pela religiosidade. Porque conhecer a Deus pela religiosidade vai implicar que ou Ele está pronto para me castigar com uma crueldade eterna, ou então Ele está pronto
para negociar comigo como se ele fosse um negociante qualquer, que me dá algo em troca de algo. Isso não é respeito. Mas conhecer a Deus como Pai implica em aprender a respeitá-lo como um Pai de verdade. Implica em aprender a ouvir a sua voz e a obedecê-lo, não porque eu quero alguma coisa em troca, mas porque Ele é meu Pai. Eu sigo a Deus não para ser abençoado, não por medo de ser castigado, ou não para não ser consumido pela culpa. Eu sigo a Deus porque eu amo a Deus, porque eu vejo Deus como meu Pai. E eu vejo Ele como meu Pai porque Ele me amou primeiro. Foi Ele que me escolheu como filho, não fui eu que escolhi Ele como Pai. É essa compreensão que nós precisamos ter. Nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, não porque você olhou para Deus um dia e falou: eu vou me relacionar com Deus como se Ele fosse meu Pai. Nenhum ser humano pensa isso de forma natural. É o próprio Deus que olha para nós e que nos escolhe como filhos. É o próprio Deus que se compadece de nós e que nos trata como filhos. E que nos ama como filhos. E esse amor é tão grande que Ele consegue nos purificar de todo o mal. Porque à medida que a gente vai obedecendo ao nosso Pai, à medida que a gente vai se relacionando cada vez mais com o nosso Pai, cada vez mais a gente vai se tornando parecido com Ele. Cada vez mais a gente vai querendo aquilo que Ele quer. Cada vez mais a gente vai honrando o nome dEle. Por isso que é tão natural para Jesus orar assim, no Getsemane: Pai, eu não quero ir, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. Porque Jesus era um filho maduro de Deus. E eu e você podemos também alcançar essa maturidade, de querer aquilo que Deus quer, de buscar fazer aquilo que o nosso Pai quer, de obedecer a Deus não por medo do coronavírus, ou da crise econômica, ou de qualquer outra crise, ou qualquer outra coisa, mas sim por amor. Eu quero terminar com um texto de 1 João 4,18, que diz assim: no verdadeiro amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo, porque o medo supõe castigo. Mas aquele que tem medo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós obedecemos aos nossos pais porque nós amamos aos nossos pais. Nós aprendemos que os nossos pais nos amam e que eles cuidam de nós. Mas nenhum pai pode amar mais do que Deus. Por mais que o seu pai te ame, por mais que a sua mãe te ame, Deus te ama ainda mais. E conhecer Deus como Pai implica em desfrutar desse amor. Por isso eu te convido neste domingo a lançar fora as amarras da religiosidade, essas 3 amarras que nos prendem. Lance fora o medo, lance fora a ganância, lance fora a culpa. E aprenda a se relacionar com Deus em intimidade. Aprenda a chamar Deus de Pai e as implicâncias que isso traz para a sua vida. Porque quem chama Deus de Pai precisa entender que primeiro não escolhe os irmãos que tem. É o Pai que escolhe. E segundo, se Deus é meu Pai, não há nada neste mundo que possa tirar a minha alegria, porque Ele está cuidando de mim. Deus é um Pai que não nos abandona. Deus é um Pai que não nos decepciona. Deus é um Pai que não brinca conosco. Antes, Ele cuida, Ele ama, Ele zela e Ele nos prepara para sermos o melhor tipo de gente que a gente conseguisse. Eu te convido a aprender a se relacionar com Deus dessa forma. Eu te convido a orar chamando Deus de Pai, não da boca para fora,
mas de coração. Não tenha mais medo de Deus. Não tenha mais medo de conversar com Deus. Não tenha mais ganância ao se relacionar com Deus. Não seja consumido pela culpa. Antes, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a se relacionar com Deus como seu Pai. Tenha intimidade com o Senhor. Em tempo de pandemia, em tempo de crise, em tempo como esse que estamos passando, de incertezas, tenha certeza de uma coisa. Eu quero te dar neste domingo uma certeza. Deus é seu Pai. E por mais que todos te decepcionem ou te abandonem, Ele jamais fará isso. Para todos sempre, Ele quer continuar a cuidar de você. Tudo depende agora da forma como você vai se relacionar com Deus. Tudo depende agora da forma como você vai desfrutar dessa paternidade. Eu te convido agora a orar aí onde você está. Feche os seus olhos e fale com Deus por um momento, por um instante. Deus nosso Pai, este domingo nós estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor não nos abandona. E nós te pedimos sabedoria, em nome de Jesus. Nos ensine todos os dias a nos relacionar com o Senhor como nosso Pai. Nós queremos viver livres das amarras da religiosidade. Mas isso só é possível se nós te conhecermos como Pai. Por isso nós clamamos, Abba, Pai. Por isso nós te chamamos de Pai. E nós santificamos o Teu nome nesta hora, confiantes que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus, esteja com as famílias que estão, ó Pai, passando por esta quarentena, passando por esta crise, por este momento de crise, com todos nós, Pai. Esteja com a humanidade. Tenha misericórdia de nós, Pai. E nos permita ver o Teu carinho e o Teu cuidado, mesmo em meio a essa crise. Porque nós confiamos, nós acreditamos e nós descansamos na esperança de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor é fiel e que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela Tua paternidade, Pai. Nos ensine a ser bons filhos, que Te honram e que Te obedecem. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, é isso. Foi um prazer ter esse momento com vocês, falar com vocês sobre a paternidade de Deus nesse domingo. Eu te peço para, durante esse dia, se você puder, tire um tempo a sós com o seu Pai, que é Deus, e converse com Ele. A sua oração, o seu pedido, da sua forma, a sua conversa com Ele. Porque Ele tem cuidado de nós e Ele tem sido fiel a nós durante todo esse tempo. É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Um forte abraço. Tenha um domingo de paz, um domingo abençoado. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um encontro da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.